Muito bem, galerinha. Vamos lá então, Física B1, tudo certo? Aula 17. Galera, na aula 17 a gente vai ver os elementos de uma onda, legal? Então o que eu queria que você percebesse? Essa figura aí que a gente vai entender, né, juntos, ela vai sendo construída com você ao longo da aula de hoje, bacana? E aí, velho, lembre-se, onda é uma perturbação que se propaga no meio, lembra? E aí a ideia principal que eu queria que você percebesse hoje é o seguinte: imagine que eu tenho uma corda, a corda ali, ó, presa na parede, esticada na minha mão, legal? E essa corda no começo ela tá esticadinha, e velho, estar esticada está representado pela linha tracejada azul, tudo bem? A linha tracejada azul era a corda esticada no começo da história, bacana? Aí eu venho ali com a minha mão azul e começo a perturbar a corda, começo a fazer uma vibração, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E essa vibração, ela se propaga, ela se espalha pela corda. E aí, meu velho, em algum momento eu tirei essa foto e estou analisando com você uma onda. Bacana? Então vamos começar pelo começo. Irmão, essa onda só apareceu por causa da vibração provocada pela minha mão. Esse movimento aqui, ó, de sobe e desce. Legal? Legal? Essa vibração aqui, ó, que foi causada pela minha mão, a minha mão, no caso, teria um nome. Como assim, Bruno? Essa vibração, né, ela se origina por causa da minha mão ali, ó, fazendo movimento vibratório, legal? A minha mão, nessa situação de balançar a corda, teria um nome, legal? A minha mão, ela seria chamada de fonte, legal? Então, galera, o que é a fonte? É quem provoca a vibração que vai se espalhar pelo meio, pela corda, pela água e por aí vai. Legal? Se fosse no laboratório, talvez não seria a minha mão a fonte, legal? Talvez seria um vibrador, de boa? Algo que vibra, mas não é vibrador, né? Como você está pensando, não é isso não, legal? Seria um cara que faz a vibração, beleza? Uma régua que vai lá na água e começa a vibrar muito rápido, bacana? Bom, depois que você estabeleceu essa vibração, repara, galera, que existem alguns pontos que são mais altos lá em cima e outros pontos que são lá embaixo, legal? Esse ponto que está aqui mais em cima, beleza? Ele tem nome, ele é chamado, galera, de crista ou pico, beleza? Crista ou pico, eu prefiro o nome crista, legal? Gente, o que é a crista? Nada mais é do que o ponto mais alto que a onda consegue levar, percebe? Eu faço o movimento de vibração, legal? E vai atingir um ponto mais alto chamado crista. Ao mesmo tempo, galera, esse ponto aqui de baixo, ó, o mais baixo da onda, ele também vai ter um nome. Nós vamos chamar de vale, legal? Então, ó, vale da depressão, que é isso, professor? Crista ou pico, na crista da onda, no vale da depressão, beleza? Crista lá em cima, pico lá embaixo, tudo bem? Então eu estou por enquanto te mostrando alguns nomes que vão ser importantes para nós, legal? Gente, aí o que acontece? Se você reparar bem, se eu der uma olhada aí legal, bacana, você vai perceber que essa vibração, ela foi um tanto para cima e um tanto para baixo. A ideia da minha figura foi tentar ser simétrica. O tanto que ele foi para cima é igual ao tanto que ele foi para baixo, percebe? Essa distância de oscilação, o máximo que ele vai para cima e o máximo que ele vai para baixo, também vai receber um nome, ó. Daqui da posição de equilíbrio, lembra? O zero ali, ó, o tracejado azul. Até a crista, nós vamos chamar essa distância de amplitude. Pausa. Você já viu esse nome? MHS, não lembra? Quando o massa-mola, né, aquela molinha, estava fazendo o movimento harmônico simples, não tinha um ponto mais alto, mais máximo, um ponto mais distante da posição de equilíbrio? Então, a amplitude aqui é no mesmo sentido. Lembre-se que qualquer ponto da corda faz um MHS, bacana? Então, galera, essa distância do zero, da posição de equilíbrio, até o mais extremo que você chega lá em cima, seria a nossa amplitude, beleza? Ao mesmo tempo, pessoal, a distância da posição de equilíbrio, do zero, até o ponto mais embaixo, também vai receber esse nome, tudo bem? Ó, essa distânciazinha aqui da posição de equilíbrio, ó, do tracejado azul, lembra? A corda parada.
amplitude e amplitude, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui é a amplitude. Amplitude que a gente representa pela letra A maiúsculo. Galera, o que é a amplitude de uma onda, beleza? A amplitude seria a máxima elongação da onda, ok? Galera, elongação seria essa altura que ele sobe e desce, legal? Essa envergadura aqui, ó, o tanto que ele sobe e o tanto que ele desce. Mas a lógica é o mais alto e o mais baixo, legal? Galera, amplitude é uma medida, é uma distância, legal? Então, no sistema internacional, ó, no SI, qual vai ser a unidade de amplitude? A unidade da amplitude vai ser o metro, legal? Ó. Então, se alguém te perguntar lá, a amplitude no sistema internacional, saiba que é em metros, beleza? E aí a pergunta, Bruno, a amplitude influencia em alguma coisa? Como assim? Tipo assim, Bruno, se eu pegar essa ondinha aqui, essa corda aqui, ó. Se eu pego essa onda e aumento a amplitude, o que aumenta, o que diminui? Ela está associada ao quê? Galera, a amplitude de uma onda, legal? Seria, digamos assim, a abertura dela para cima ou para baixo, legal? Fique esperto que a amplitude, galera, ela é do zero para cima ou do zero para baixo, tá bom? Não é tudo, é só a metade, beleza? Mas a ideia que eu ia falar é que você, na hora de provocar a onda, você dá uma certa abertura para cima e para baixo. Imagina comigo que eu esteja fazendo essa onda aqui na corda, e aí eu faço movimentos assim, ó. Subo pouco, desço pouco. Subo pouco, desço pouco, entendeu? Ó, essa é a minha amplitude. Um tanto para cima, um tanto para baixo. Legal? Se eu venho e aumento a amplitude, eu tenho que fazer isso aqui, ó. E repara que se você fizer aí na sua casa, você vai reparar que quando você aumenta a amplitude, você gasta mais energia. Por quê, galera? Porque para que a amplitude aumente, você tem que fornecer mais energia aqui, ó, na fonte. Então a amplitude está associada com a energia de vibração da onda. É uma coisa importante de anotar, ó. A amplitude está associada com a energia de vibração da onda. Bacana? Ou seja, quanto maior for a amplitude, pessoal, mais energia de vibração essa onda possui. Ok? Beleza? É só você perceber e reparar que esses pontos da corda, se eles vão atingir lugares mais altos, é porque eles estão recebendo mais energia, entende? Se esse ponto aqui, essa crista, conseguir atingir um valor mais alto, uma altura maior, quer dizer que tem mais energia ali. Bacana? Uma coisa importante, Bruno, e se por um acaso eu fizer uma onda, fiz uma onda, deixei ela andar, né? Deixei a onda se propagar, e se eu perceber que a amplitude está fazendo isso aqui, ó, daí a pouco ela vai e começa a diminuir, e daí a pouco zera. Gente, se a amplitude estiver fazendo essa redução, é porque tem alguma coisa fazendo com que a energia se perca, legal? E a ideia é simples. Quando a corda balança, quando ela vibra, ela tem um arrasto, ela tem a resistência do ar ali que tira a energia. Bacana? Então a energia, por exemplo, ela iria se dissipando ao longo da propagação. Tudo bem? Na prática, é assim que funciona. Só que no ensino médio, nas questões de vestibular, a gente desconsidera isso, legal? Dificilmente, assim, eu não encontrei questão até hoje que fizesse cálculo de uma situação como essa. Até porque o cálculo disso aqui não dá para fazer com matemática de ensino médio, beleza? Mas só para você associar a ideia. Ali seria uma situação com atrito, né, com resistência do ar. Aqui, ó, a amplitude se manteve, por causa do quê? Não tem atrito na história, legal? E a sua fonte mantém ali a energia sendo entrada no sistema o tempo todo. Bacana? Tudo bem? Então tá aí, ó, amplitude, ok? Uma coisa que eu queria que você percebesse é o seguinte: se você está provocando aquela onda, você está fazendo um movimento assim, para cima, ó, começando aqui do zero,
para cima, para baixo, 0. Para cima, para baixo, 0. Para cima, para baixo, 0. Esse movimento aqui, ele é um movimento repetitivo, legal? Beleza? E essa repetição, nós damos um nome. A gente chama essa repetição de ciclo. Beleza? O que é um ciclo, Bruno? Ciclo é uma repetição da onda. Ok? Então, se eu tenho uma certa repetição, de repente alguma figura que se repita várias vezes, aquilo ali é o seu ciclo, beleza? Então, por exemplo, essa onda que eu fiz, ela foi gerada como? Começando do 0, para cima, para baixo, 0. Para cima, para baixo, 0. Então, cada movimento para cima, para baixo, 0, gera um ciclo, tudo bem? Bruno, e aí, como é que eu olho para a figura e identifico quem seria esse ciclo? Gente, no meu exemplo, na minha situação, eu comecei a contar daqui, não foi? A minha mão começou a vibrar a corda do 0, não foi? Então, quando ele fez o movimento para cima, para baixo, 0, quando chegou aqui, ele fechou o primeiro ciclo. Ele fechou a primeira repetição. Bacana? Então, nessa situação que a gente está vendo, toda essa parte pintada de verde aqui, ó, legal? Toda essa parte da onda pintada de verde representaria um ciclo. Ok? Ela seria aí a representação de um ciclo. Bacana? Tranquilo? Bruno, mas você disse nessa situação, quer dizer então que poderiam haver outras? Cara, poderia. Por exemplo, o ciclo, ele não precisa ser obrigatoriamente começando ali do 0. Eu posso começar esse ciclo de um ponto qualquer. Aqui, ó, ao invés de começar do meio, eu posso começar aqui de cima, legal? Eu posso fazer esse movimento. Para 0, para baixo, 0 e voltou. Para 0, para baixo, 0 e voltou. Entendeu? Ao invés de começar do meio, eu posso começar por cima. Beleza? Eu posso, inclusive, começar por baixo. De baixo, 0 para cima, 0, baixo. Eu posso começar por onde eu quiser. Bacana? Então, não se apegue a o ciclo só ser desse jeito. Se eu começar, por exemplo, galera, desse ponto aqui, ó, que seria uma crista, vê se você concorda comigo. Daqui, né? Se eu quisesse começar daqui, para 0, para baixo, para 0, voltou. Entendeu? Ó, aí eu volto na crista de novo. A ideia é, você tem que ir nos pontos e voltar no mesmo lugar que você saiu. Então, se eu saio daqui de cima, eu vou lá embaixo e volto. Bacana? Se eu fosse sair do vale, aqui ó, se eu fosse sair desse ponto, eu tenho que ir lá em cima e voltar para o vale. Lembra, um ciclo, ele só fecha quando o cara volta para aquela posição. Bacana? Beleza, então. Bruno, então na minha figura eu tenho quantos ciclos? Bom, se eu comecei aqui do 0, galera, eu teria 3 ciclos, né? Ó, para cima, para baixo, 0, segundo ciclo, para cima, para baixo, 0, terceiro ciclo. Bacana? Aqui, galera, eu coloquei uma parede só para você ver que a história tem fim. Mas se eu quisesse tirar ela e fosse uma corda infinita, isso se repetiria ali várias vezes. Bacana? Então, o que eu queria que você percebesse? Se eu souber o que acontece no primeiro ciclo, o primeiro ciclo aqui, ó, tudo bem? Essa parte que está pintada de verde, o resto é só uma repetição. Porque se o movimento é repetitivo, faz uma vez, depois faz duas, depois faz 3 e vai embora, o segundo ciclo é igual ao primeiro. O terceiro é igual ao segundo, que é igual ao primeiro. Então, se eu sei tudo sobre o primeiro, eu sei a onda inteira. Legal? A partir daí, os caras começaram a perceber que seria interessante descobrir qual é a distância que a onda percorre quando ela faz um ciclo. Tudo bem? Quantos metros a onda vai para frente enquanto eu, fonte, faço um ciclo? Bacana? Galera, essa distância que a onda percorre no tempo de um ciclo, né? Enquanto eu faço aqui uma repetição, a distância que ela anda recebeu um nome. Esse nome, galera, anota aí para mim. É o chamado comprimento de onda. Onda, olha a onda. E a gente representa por uma letra grega chamada lambda. Lambda. Ok? Beleza? Comprimento de onda, lambda. Bacana? Então na figura, galera, essa distância aqui seria o nosso lambda, o nosso comprimento de onda. Beleza? Definição então.
Comprimento de onda é a distância que é percorrida, o quanto ele andou, né? Distância percorrida em um ciclo. Bacana? Então, fechei aqui o primeiro ciclo. Quantos metros a onda andou? A onda se propagou? Tanto. Então, esse é o comprimento de onda. Ok? Gente, se é uma distância no sistema internacional, qual vai ser a unidade que nós vamos usar para o lambda? Gente, sistema internacional é metro, né? Ó, a gente vai usar metro, beleza? Se é uma distância, nós usamos em metros. Combinado? Tudo bem? Mas como eu disse, galera, o ciclo ele não é obrigatório de começar no zero, né? Ele pode começar de um ponto lá em cima ou de um ponto lá embaixo. Então, baseado nessa lógica, se eu começasse da crista, tudo bem? O ciclo seria daqui, lá no vale, voltando. Então, essa distância daqui até aqui também seria o comprimento de onda. Porque o lambda, ó, é a distância percorrida em um ciclo. Legal? Então, se eu começo um ciclo daqui para cá, esse tamanho é o tamanho lambda. Legal? E repara, galera, olha que doideira. Esse comprimento e esse aqui, eles são iguais, tá bom? É só o ponto de começo de medida. Vou começar a medir daqui, que é diferente. Mas a distância é a mesma. E mais, se eu quisesse começar do vale, fecharia um ciclo também. Então, galera, daqui para cá, ó, também é comprimento de onda. Então, anote aí que é uma coisa que pode te ajudar. Comprimento de onda, distância percorrida em um ciclo, ou, como se fosse uma dica, né? Distância, vou colocar aqui embaixo, ó, distância entre duas cristas ou dois vales que sejam um do lado do outro, né? Que sejam consecutivos. Combinado? Legal? Então, às vezes, o cara vai te dar o comprimento de onda baseado aí nas distâncias entre cristas. Inclusive, é mais comum ele te dar crista, vale, do que num ciclo como um todo. Beleza? Mas tá aí. Comprimento de onda, o que é, o que representa. Tudo bem? Gente, até aqui. De boas? Legal. Então, eu vou te pedir um favor. Essa figura aqui, eu preciso dela ainda, ok? Então, como eu preciso dela, eu vou apagar o segundo quadro. Então, se você não copiou até aqui, pause um pouco, copie até aqui, para a gente continuar. Legal? Então, deixa eu apagar aqui, pegar meu apagador. Cadê meu apagador, gente? Aqui, achei. Vai lá aqui. Tá bom? Porque eu preciso, galera, dessa figura para ir ilustrando as coisas com você. Tá bom? Combinado assim, ó? Show de bola. Pessoal, bom, se a gente tem, então, a distância percorrida em um ciclo, seria interessante ter o tempo que demora para aquele ciclo se formar. Quanto tempo demora para a onda sair da fonte e chegar, por exemplo, até esse ponto aqui, ó, que eu estou pintando de azul? Bacana? E, gente, esse tempo é exatamente o tempo que demora para eu fazer um ciclo. Tempo para um ciclo tem nome, a gente chama isso de período. Lembra que o período sempre é, galera, o tempo que demora para acontecer uma repetição. Bacana? Então, nesse caso, a repetição não é o sobe, desce, aquele movimento todo, esse é o período. Legal? Então, anota aí para mim. Período da onda, período que a gente representa pela letra T maiúscula, seria nesse caso o quê? O tempo para um ciclo. Ok? Beleza? Então é mais ou menos assim. Esse ciclo que a fonte faz, sobe, 0, desce, esse ciclo todo, demora quanto tempo? Demora 2 segundos. Então esse é o período. É o tempo que demora para essa mãozinha fazer um movimento completo, ou, né, se você preferir, para essa primeira onda, esse ciclo se formar. Bacana? E, gente, tempo, né, período, a gente vai usar em qual unidade? Período a gente vai usar em segundos, ok? No sistema internacional,
o período ele vai ser medido em segundos. Por quê, galera? Porque período é um tempo. Bacana? Tranquilo? E associado ao período, geralmente existe um cara chamado de frequência. Frequênciazinha F. Bacana? Pessoal, frequência, o que seria? Aquela mão, ela vai vibrando, né? Ela fica ali, ó, vibrando, mantendo a onda se formando. Ela vibra ali. Ela vibra um certo número de vezes. Legal? A frequência é quantas vezes ele faz aquela vibração e em quanto tempo ela faz. Legal? Se você parar para pensar, isso acontece na sua vida. Com que frequência você tira férias? Ah, Bruno, eu tiro férias 2 vezes por ano. Então, entende? Tem a quantidade de repetições e tem o tempo que aconteceu tudo aquilo. Então, galera, usando essa lógica, o que seria a frequência? Frequência é o número de repetições, né? O número de ciclos dividido pelo tempo. Bacana? Então é mais ou menos assim. O cara vai lá aqui com a mãozinha dele e conta quantas vezes ele faz a repetição. Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Ele vê lá quantas repetições eu estou fazendo aqui com a minha mão. E divide pelo tempo que demorou. Bacana? Tranquilo? Quer ver? O que seria uma frequência baixa? Seria poucos ciclos por segundo, entendeu? O cara fica assim, ai, preguiça, né? Poucos ciclos por segundo. O que seria uma frequência alta? É o cara fazer assim, ó, rapidão, entendeu? Caramba, muitos ciclos por segundo. Bacana? Então a definição de frequência seria essa aqui. Só que o que acontece, galera? Na prática, geralmente a gente preocupa com o primeiro ciclo, porque o resto é só a repetição da onda verde, né? Combinado assim? Então o cara começou a falar assim, rapaz, para um ciclo, peraí, vamos mexer um pouquinho aqui. Para um ciclo, olhando essa fórmula que define a frequência, né? Quantidade de vezes por segundo, alguma coisa do tipo. Gente, um ciclo, peraí, se eu for um ciclo, qual é o número de ciclos e qual é o tempo? Não quanto, tá, galera? Quem? Galera, peraí, se é para um ciclo, o número de ciclos vale 1. Né? Faz sentido? Tranquilo? E o tempo para um ciclo, para uma repetição, você aprendeu agora há pouco. Ele chama de período. Então, meu velho, se o que acontece em um ciclo se repete na onda inteira, eu posso pegar isso aqui, trocar na fórmula de cima e eu vou chegar no mesmo resultado. Daí, galera, a gente tem aquela definição que frequência é igual a 1 sobre T. Ou, se você preferir, eu prefiro, frequência é o inverso do período. Legal? Ó, frequência é o inverso do período. Bacana aqui, até aqui? De boas? Gente, é uma relação muito importante. Bote na sua cabeça assim, tá? Se você tem um período, automaticamente você tem a frequência. Se você tem a frequência, automaticamente você tem o período. Bacana? É só você jogar nessa relação aí. E aí você vai falar, professor, frequência, professor, é medido por qual unidade no sistema internacional? Meninos, olha para essa fórmula aqui. 1 é um número sem unidade. T, período, segundos. Então, no sistema internacional, deveria ser 1 sobre segundo. Bacana? Eu já vi isso sendo escrito assim. 1 sobre segundo, joga o segundo para cima, invertendo o sinal do expoente, ficaria segundos a menos 1. Já vi assim, tá bom? Mas o mais comum de aparecer é pegar essa unidade aqui e transformar numa unidade chamada de hertz. Hertz. Tudo bem? Beleza? Combinado? Então, quando é 1 sobre segundo ou segundo a menos 1, aquilo ali digivolve para hertz. Mas, gente, vou facilitar a tua vida. Eu estou aqui para isso. Na prática, Bruno, o que é o tal do hertz? Gente, o cara às vezes fala assim, a onda gerada por uma goteira, ó, presta atenção nisso aqui, isso já foi questão do Enem. A onda gerada por uma goteira foi gerada a partir de uma goteira que faz assim, 2 gotas por segundo, alguma coisa do tipo.
2 gotas por segundo. Aí uma outra questão, a onda é formada sendo que a mão do cara vibra 5 vezes por segundo. Gente, nessas situações, o que ele está te dando com essa informação? A frequência. Por quê? Porque hertz, na verdade, representa quantos ciclos o cara faz por segundo. Legal? E é uma informação que às vezes a gente não tem, mas eu estou te passando. Hertz representa, na prática, quantas vezes por segundo aquilo se repete. Então, quando eu falo que a frequência é de 10 Hz, quer dizer que a mãozinha ali do cara oscila 10 vezes por segundo. Legal? Forma-se 10 ciclos a cada 1 segundo. Tudo bem? Combinado assim? Então, quando ele falar alguma coisa por segundo, gotas por segundo, subidas por segundo, aquilo ali provavelmente é a frequência. Tudo bem? E uma coisa extremamente importante. Eu não vou nem escrever observação. Eu vou escrever assim, importante. Importante. Cara, presta atenção nisso aqui. Se você entendeu o que é frequência, frequência é quantas vezes aquela mão vai fazer o movimento ali, ó, de vai e vem o tempo todo. Gente, eu estou aqui com uma frequência baixa. Estou aqui, ó, oscilando a minha mão com a preguiça aqui. Para essa frequência aumentar, o que tem que acontecer? A corda tem que ficar mais grossa? Não tem nada a ver. Sei lá, a luz tem que ficar vermelha? Não, também não tem nada a ver. Gente, para a frequência aumentar, para essa onda fazer mais vezes por segundo, a minha mão tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que começar a repetir mais vezes por segundo, fazer mais ciclos por segundo, entende? Então, para a frequência mudar, aumentar ou diminuir, quem é que tem que mudar? A fonte, beleza? É a mãozinha que está aqui, é a fonte que tem que mudar para que a frequência mude. E Bruno, a frequência só depende disso? Só. Você está ouvindo o que eu estou falando? A frequência só depende de uma coisa, da fonte. Tudo bem? Para que ela mude, frequência mude, a fonte teria que mudar. Mas se ela não mudar, a frequência é a mesma, independente do que vai acontecer. Legal? É uma coisa que lá na frente vai fazer diferença para você. Então anote isso. A frequência F, tá bom, galera? Ao invés de escrever a frequência F, a frequência só depende, tá vendo? Eu estou sendo taxativo. Só depende da fonte. Ok? Só depende da fonte. Legal? Então, galera, para que a frequência mude, eu tenho que ir lá na mãozinha do cara, eu tenho que ir lá na régua vibratória e falar, ó, muda aí a frequência. Se ele não quiser mudar, esquece, a frequência continua sendo a mesma. Não tem nada que você faça aí que faça a frequência mudar. Só depende daquele cara. Só se a fonte quiser. Tudo bem? Gente, então tá aí, ó, frequência. Bacana. Só dar um ajustinho aqui. Legal. E, gente, o último elemento aqui que entraria nessa parte é a velocidade de propagação da onda. Tudo bem? É a velocidade de propagação. Então eu vou apagar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu preciso da figura. Então, ó, se você não copiou até aqui, pause o vídeo, termina de copiar primeiro, porque eu vou apagar lá em cima. Ok? Vou apagar aqui, ó. Aqui, para a gente ver a velocidade de propagação da onda. Onda, onda, olha a onda, tchá, tchá, onda, onda, olha a onda. Vou te pegar. Vamos lá. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa. Tá bom, tá bom. Professor, até estou adiantando aqui o vídeo, ó, que eu não quero ver, não quero escutar você cantando. Aí, ó, velocidade de propagação da onda, né? Vê. Meninos, na figura, né, só para fechar ela mesmo, a velocidade de propagação da onda, repara, a onda se propaga para a direita, né, ó, tá vendo aí? Ela está indo para a direita com uma velocidade V. Uma coisa que é muito importante, já vou começar aqui logo, ó, te dando aí uma informação que você vai ouvir eu falando o tempo todo. Galera, a velocidade de uma onda, ela está associada, isso, né, estudos e tal, experimentos já mostraram isso. Velocidade da onda, ela está associada
com o meio de propagação. Nesse caso aqui, do exemplo que eu estou te dando, meio de propagação é a corda. Então depende das características da corda. Se essa corda é grossa, se ela é fina, se ela é comprida, se ela é curta, legal? Então a velocidade ela depende das condições do meio. Por exemplo, a onda numa água, tá bom? Você vai lá na água e essa água, ela é muito profunda ou muito rasa? Legal? Uma luz se propagando. Galera, uma luz se propagando. Peraí, você está se propagando no ar ou na água? Né? Esse ar é um ar mais denso ou menos denso? Mais quente ou mais frio? Então, galera, a velocidade, ela depende dessas condições. Como está o meio no qual eu vou me propagar? Entende? Então, anote isso aí. A velocidade só depende, de novo, hein? Só, hein? Presta atenção. Só depende das condições do meio. Ok? Beleza? Ó, só depende das condições do meio. Por que, galera? A lógica para você perceber. Se você tem um meio, né? Imagina o som se propagando no ar. Aquelas moléculas, elas vão vibrar e essa vibração é que faz a onda se propagando. Legal? Se essas moléculas, por exemplo, estão mais juntas ou mais afastadas, né, condições do meio, isso influencia na velocidade. Pensa, para a onda se propagar, a primeira molécula tem que vibrar e contagiar a segunda, beleza? Se elas estão afastadas, vai demorar bastante para isso acontecer, legal? Se elas estão juntas, no que a primeira vibra, já contagia a segunda, entende? Velocidade de propagação é quão rápido a primeira contagia a segunda. Ih, rapaz, vai demorar. E aqui foi rapidão, entende? Por isso as condições do meio. Legal? Mas nessa história que eu estou te contando, o meio de propagação, a corda aqui, ó, não está mudando, não é? Então, o que eu posso afirmar? Se o meio não muda, que é o que eu estou considerando agora, a gente vai ver mudança de meio em outro momento. Agora, por enquanto, o meio continua sendo o mesmo. Se o meio não muda, então a velocidade é constante, não é? Pode crer o que eu estou falando? Então, você entendeu? A velocidade só vai mudar se as condições do meio mudar. Do ar para a água, do ar quente para o ar frio, da corda fina para uma corda grossa, entende? Mas se eu não estou mudando nada disso, a velocidade é a mesma. E na mecânica, a gente calcula a velocidade constante usando o quê? Distância percorrida sobre tempo. Pô, Bruno, verdade. Então, se por um acaso ele me der a distância da onda, e em quanto tempo, né, ela demorou para andar aquela distância, é só pegar um e dividir pelo outro? A onda percorreu ao todo 20 metros. Demorou 4 segundos? 20 metros sobre 4 segundos. 5 metros por segundo é a velocidade. Bacana? Só que eu não preciso da onda inteira, você lembra? Se eu souber o que acontece no primeiro, o resto é só uma repetição. Então, galera, olha que lindo. Para um ciclo, quem seria a distância percorrida e quem seria o tempo? Ok? Então, para uma repetição da ondinha verde, quem é a distância percorrida em um ciclo? Pausa. Procura no teu caderno. Eu espero que você esteja copiando. Irmãozinho, distância percorrida em um ciclo chama-se lambda. É o comprimento de onda. Tempo que demora para um ciclo chama-se período. Olha que lindo. E aí, meu velho, se eu pegar isso e substituir lá na expressão da mecânica, eu vou chegar que velocidade é igual a lambda sobre o período. Bacana? Bruno, eu posso usar essa fórmula? Pode. Eu vou até grifar aqui, ó, de verde. Mas não é essa aqui que eu acho que vai te ajudar, não. A que vai te ajudar vai aparecer agora. Presta atenção. Isso aqui que eu acabei de escrever pode ser lambda vezes 1 sobre período. De pausa. Eu sei que é esquisito, mas vê se eu não posso fazer. Lambda vezes 1, lambda. 1 vezes t, t. Bruno, mas por que você fez isso? Para aparecer um cara importante. Gente, quem é o inverso do período? 1 sobre t, o inverso do período é a frequência.
Rapaz, é verdade, Bruno. Então, meu velho, quando você troca aquilo por F, você chega nessa expressão. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Tá aí, ó. V igual a lambda vezes F. Beleza? E como é que é o nome dessa equação que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência? O nome dela, galera? O nome dela é equação fundamental da ondulatória. Da onda, né? Pode escrever assim também. Irmão, se o nome do negócio é fundamental, é porque é importante, né não? Percebe a ideia? Tranquilo? Então, ó, velocidade de propagação igual a lambda vezes F. Equação fundamental da ondulatória. Ok? Tudo bem? Combinado assim? Só que tem um detalhe aqui muito importante. Galera, eu vou fazer a gente pode depois, a gente vai ver exercícios disso e tal. A conta aqui, na minha opinião, é tranquila, né? Você vai reparar aí que quando ele te dá os dados, a conta o exercício costuma ser bem tranquilo. Minha preocupação é você cair numa pegadinha. Então aqui, eu vou escrever assim, cuidado. Cuidado. Quando você olha para essa expressão, dá a falsa sensação de que a velocidade e a frequência são dependentes uma da outra. Ok? O que eu falei? Tipo, se a frequência mudar, a velocidade tem que mudar. Dá a falsa sensação de que isso vai acontecer. Só que, o que eu disse para você agora há pouco? Eu disse para você, galera, que a velocidade de propagação ela está associada às condições do meio. E eu fui taxativo. A velocidade só depende das condições do meio. Se o meio não muda, a velocidade é constante. Ok? Legal? Então presta atenção. Se aquela frequência ali mudar, a velocidade não muda. Olha a ideia. Essa frequência aqui, ela só depende de uma coisa, você lembra? Só depende da fonte. Ela não depende de outra coisa, só da fonte. Então, olha, presta atenção nessa história. Se eu pegar aquela onda ali e começar a aumentar a frequência, começar a oscilar mais rápido, o aluno de primeira ele pensa assim, Bruno, se aumenta a frequência de um lado, a velocidade tem que aumentar, né? Não? Não. Porque aí, galera, vai depender da constante da situação. Beleza? Se você aumenta a frequência ali, você não está mexendo nas condições do meio. Legal? Se você mexe, aumenta a frequência aqui, ó, rapidão, você não está mexendo no meio. A corda não está ficando grossa por causa disso. Você está mexendo na frequência e aí, por consequência, um outro cara tem que mudar. Volta aqui comigo. Esse cara depende do meio. Esse cara depende da fonte. E o lambda? Gente, o lambda vai depender dos valores que você coloca. Esse lambda, tadinho, ele vai mudar o tempo todo. Pode crer? Então, quando você mexe na frequência, quem é que vai de fato alterar? O lambda. Beleza? Então, tome cuidado. Velocidade e frequência são independentes. Ok? Por mais esquisito que talvez possa parecer para você, por causa da fórmula, irmão, se você souber que velocidade e frequência são independentes, você está muito na frente, você não tem noção. Por quê? Se você alterar um deles, velocidade, por algum motivo, o lambda que vai mudar. Se você mexer na frequência, é o lambda que muda, tudo bem? Legal? Mexer na frequência não faz a velocidade mexer e vice-versa. É o lambda, tadinho, que vai sofrer, entendeu? Você vai enxergar como se o V e o F fossem separados, pais separados. O lambda, tadinho, é o filho que sofre por causa da briga dos pais, entendeu? Olha que exemplo bacana que eu estou dando. Legal? Velocidade mudou, o lambda vai junto. Se a frequência mudar, o lambda vai mudar. Pode crer? E aí o como que vai mudar, aí é a questão de analisar a fórmula. Ó, vou apagar aqui para você entender. Vou apagar aqui. Olha, dois exemplos aqui rápidos para a gente entender legal essa história, tá? tá? Bom? Por exemplo, se
meio não muda, olha esse exemplo aqui, legal? Se o meio não muda, quando eu vou lá para essa equação, fica assim, velocidade igual a lambda vezes f, tudo bem? Faz um favor, pega o lambda e passa dividindo, vai ficar assim, ó, velocidade sobre lambda igual a f, tudo bem? Então olha só que legal, se o meio não muda, aqui quem é a constante? Velocidade, não é? Legal? Então a velocidade seria a minha constante, isso que eu estou rabiscando. A frequência e o comprimento de onda seriam grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Bacana? Então se você pega aquela corda lá do começo e começa a oscilar mais rápido, o comprimento de onda diminui. Algo mais ou menos assim, olha que legal. Ó, frequência baixa, hein? Tá vendo? Ó? Legal? Frequência baixa, eu fui fazendo assim, ó. Frequência alta. Tá vendo? Ó? Legal? Você aumentou a frequência e o que aconteceu com o comprimento de onda? Diminuiu. Legal? Ó. Aqui você aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda. Entende? É um tipo de questão que pode aparecer. O meio não muda. Aquela corda não muda de grossura. Não passa do ar para a água. Não passa do ar quente para o ar frio e vai embora. E a gente vai vendo esses exemplos com o passar do tempo. Legal? Uma outra situação importante. Bruno, e se o meio muda? Ok? Se o meio muda. Gente, se o meio mudar, um exemplo, a luz está indo no ar e passa para a água. É um exemplo lá de refração da luz. Ok? Nessa situação, se o meio muda, provavelmente a fonte não muda. Ok? Porque você já jogou a onda para frente. A fonte foi lá, criou a onda e ela foi embora. Pode crer, né? E aí lá na frente ela passou do ar para a água. Então a fonte já fez o serviço dela. A fonte não mudou para essa onda. Entende? O que mudou aqui foi o meio. Então nessa situação, quem seria a constante do problema? Seria a frequência, desculpa. A frequência que seria a constante. Se a fonte não muda, é a frequência que seria a constante do problema. E aí olha como é que fica a análise aqui da fórmula. Velocidade igual a lambda vezes f. Tudo bem? Tua frequência seria a constante, porque a fonte não muda. O comprimento de onda aumentaria. E aí a velocidade, de repente, aumentaria. Legal? Entendeu? O comprimento de onda, tadinho, ele sempre vai sofrer. Se for o meio que não muda e a frequência muda, é ele que sofre. Aqui a mesma coisa, tá bom? Legal, ó. Deixa eu explicar melhor aqui, deixa eu escrever melhor. Aqui é o meio não mudando, tá? E a fonte mudando, ok? Beleza, galera? Para ficar mais claro aí para vocês, velocidade constante. Tudo bem? Tranquilo? Ó, é aquela história da frequência aumentando, mas aí para ela aumentar, a fonte mudou a sua frequência de vibração. Tudo bem? Entendeu aquilo? Ó, ficou legal? Ó, se o meio não muda e a fonte muda, aí você tem esse tipo de análise. Se o meio mudar e a fonte não mudar, aí você tem uma outra análise. Legal? Esse segundo caso aqui, a gente vai ver mais lá na frente, é no capítulo 10, tá bom? Esse aqui talvez apareça um pouquinho mais agora. Bacana? Então tá aí, galera. Parte de ondulatória feita. Segura aí para algum exemplozinho legal.